Olá, seja muito bem-vinda a mais um encontro do programa Crie e Lucre. Aqui a gente vai entender o universo da moda e da criação através da prática. A gente sempre vai ter temas mais práticos que ajudarão iniciantes na costura e costureiras a viverem da costura criando vestidos casuais encantadores. Eu sou Michele Rossin e o tema de hoje é Crie de forma fácil usando o desenho de um manequim de costura. O que acontece? Muitas vezes a gente fica insegura, né, com a questão da criação, por entender que ela deve ser feita somente através do desenho. E eu já comentei algumas vezes que não. A criação ela pode ser feita através do desenho, ela pode ser feita através da ficha técnica, direto na ficha técnica, o que é muito comum na indústria, né? Então, como é que é feito? Tem ali as especificações, mas também tem uma parte para o desenho com o detalhamento e alguns detalhes, não só técnicos, né, mas alguns detalhes visuais do produto. Há formas também de se criar direto no tecido, já vi acontecer, não utilizando a técnica da mulagem, mas sim realmente criando a partir do tecido, modelando no corpo e criando. Talvez não com a técnica exata da mulagem, mas dando asas à imaginação. Há também a forma de criar através de painéis com colagens, pegar colagens, de repente de um produto que tu achou que se enquadra para tua cliente, ou daqui a pouco um produto que tem tudo a ver com o tema da tua coleção, ou de repente se tu tá ali criando junto com a cliente no sob medida, ver com ela ali na construção do produto o que tem mais ou menos a ver com o que vocês estão buscando, né? Para o desejo, para a necessidade que ela tem daquela peça sob medida e através disso recortando, colando e montando esse painel para que fique visual essa criação. Mas por que que a gente sempre bate nessa tecla do desenho? Porque o desenho é uma forma mais fácil, mais direta de tu tanto no sob medida mostrar para tua cliente o produto que vocês duas estão ali construindo, né, de uma forma mais prática, mais visual e que ela possa entender, né, o que vocês estão juntas construindo ali. E tanto também se tu estiver criando a tua coleção, de repente tu tá ali montando ela, entendendo o que tu tá usando de tema, qual é a cartela de cores, os painéis, e aí juntando essas informações para ti como criadora, como estilista e costureira, vai ficando mais fácil, vai ficando mais visual, vai ficando entendível. Então, no momento que tu começa a soltar o teu traço, não precisa ser um desenho lindo, incrível, super artístico. Ele precisa ser entendível. E se tu, de repente, quiser criar direto na ficha técnica, com as especificações ali de detalhes de aviamentos, pontos, o comprimento, largura da peça e tudo mais, e quiser de repente deixar uma partezinha para deixar esse mesmo desenho técnico um pouco mais artístico, para tu conseguir dentro da coleção entender o que tá casando com o que tá conversando, qual é a unidade de coleção que tu tá enxergando ali, fica mais fácil. É possível criar de várias formas, a criação ela não é limitada, mas quando tu começa a soltar o teu traço, para ti fica mais fácil de tu entender as tuas criações, para tu vender é mais fácil, porque quem tá do outro lado, seja cliente do sob medida, seja de repente a parceria que tu tem para vender os teus produtos, a tua coleção na loja ou na loja online, independe, fica visual para quem está enxergando e fica mais fácil de comprar, porque fica claro. Então, o que acontece? Hoje eu soltei um vídeo que mostrava como desenhar um manequim de costura de uma forma bem simplificada para quem realmente não tem experiência em desenho, para que fosse fácil e direto fazer, né? Que não fosse uma coisa complicada. Então, qual é a ideia? Se tu não viu, dá uma olhadinha que vale a pena. Eu peguei formas geométricas e fui juntando e depois era só dar uma
suavizada nas pontas, nos cantos, tirar ali com a borracha as partes vivas, né, as pontas vivas, que ele já fica com um desenho mais suave. E aí o que eu fiz? Eu peguei e copiei várias vezes esse desenho, eu trouxe aqui para mostrar para vocês no cavalete e a gente vai criar em cima dele, para ver como é possível e como a gente pode fazer o melhor dentro do que a gente conhece, do que a gente pode hoje. Então, daqui a pouco, tu tá começando a soltar o teu traço, de repente tu tem mais experiência na costura, na modelagem, mas te falta essa segurança de começar a soltar o traço também para vender para as pessoas, né, as tuas criações ali, ou vender para ti mesmo. Porque muitas vezes, mesmo que a gente faça os desenhos para as nossas coleções, que no primeiro momento só a gente, como eu presa, comprando material, fazendo a modelagem, costurando, a gente tendo o domínio de todo o processo, é importante também que a gente compre aquela ideia, porque no momento que tu compra a ideia da tua coleção, dos teus produtos, que tu entende o que tu tá propondo para tua cliente ideal, tu fica segura, tu fica mais, como é que eu vou dizer assim, com aquela coisa da venda, sabe? Porque quando tu vendeu para ti, é muito mais fácil de tu vender para o outro. E no caso do sob medida não é diferente, porque tu também tá tendo aquela segurança do que tu tá desenhando e tu vai mostrar para ela e vai te sentir mais segura e vai dar segurança para as duas, pois ela vai ver o que está sendo feito, né? O que está sendo construído, a ideia que está sendo construída a partir do que ela precisa e deseja. E tu vai ver também o que vocês estão acordando e no momento que a ideia fechar, através desse desenho, por mais simples que ele seja, fica mais fácil. Então eu vou pegar aqui, olhei ali minha colinha, vou pegar aqui o cavalete para a gente fazer as primeiras ideias de peças através desse manequim, que é bem simples, mas que já parte de alguma coisa. Porque quando tu não tem esse traço solto, fica difícil, de repente, tu fazer um desenho representativo, que é um desenho que não tem o corpo dentro. Ele não é o desenho técnico, porque ele não é com medidas, mas é como se ele fosse da peça, né, sem a pessoa dentro. Fica difícil, porque tu não tem ali um formato, de repente, tu não tem essa prática ainda. E aí fazer um croquis fica, de repente, mais difícil se tu nunca pegou um lápis. Se tu já pegou, se tu já te arriscou, de repente pegou folhas de revista ali, viu poses de pessoas, uma coisa que eu gosto sempre de indicar. De repente, num primeiro momento, pega ali uma foto legal, imprime, ou pega numa revista de uma mulher com uma pose legal e passa por cima. Não vai ser as proporções de um croquis, porque normalmente a gente dá uma aumentada, uma alongada, né? Mas já vai começando a entender e a treinar tua mão e o teu olho com relação ao corpo, para depois na sequência investir. Mas eu tô pensando aqui em pessoas que nunca fizeram isso, em pessoas que realmente estão dando o primeiro passinho e querem partir do zero para a gente começar juntas a evoluir nesse processo, tá certo? E aí, só para ficar bem claro, eu gosto de dar sempre essa primeira introdução para todo mundo, né, entrar, aterrissar, né, no que a gente está conversando. Criar é idealizar, né, a partir de pesquisas, a partir da tua vivência, criando o teu repertório, idealizar produtos, né, e interpretar todas essas informações a partir do que tu viveu, do que tu pesquisou, do que tu entendeu, né, já direcionando para tua cliente ideal, no caso de produtos de coleção, e no caso do sob medida, de uma outra forma, né, já direcionando de uma forma mais exclusiva, mas entendendo o que essas pessoas vão precisar, vão desejar a partir da tua interpretação daquilo que tu viu, que tu pesquisou, que tu entendeu, que vale a pena, de repente, entregar com a tua identidade. E aí que tá a grande diferença. Existem sim costureiras que replicam, que copiam, apenas copiam, mas no geral elas passam a vida copiando, a vida
olhando o que os outros estão fazendo e não fazem a sua interpretação. Muitas vezes sabem costurar, sabem modelar, são, né, dedicadas, né, em realmente aprender e evoluir, só que não vão tão adiante porque elas não botam a sua interpretação, elas não vão além, elas fazem o que todo mundo faz, e o que todo mundo faz cai na guerra de preços, e aí é aquela carnificina que ganha quem cobra menos, não é verdade? E no momento que tu cria, a partir da tua vivência, a partir do teu repertório, com aquele objetivo de atender a tua cliente, tu te destaca porque tu vai criando identidade nos teus produtos. E a identidade é o que dá a diferença. Então, sim, a gente tem que dar atenção à qualidade, à costura, ao caimento da peça através da modelagem, sem deixar de entender que a criação vai ser o toque para tu evoluir, para tu se destacar das outras costureiras, das outras criadoras, tá bom? E aí, no momento que a gente interpreta, né, todas essas informações de pesquisa, de entendimento, do teu repertório, tu coloca a tua ideia no mundo. E aí, como eu falei há pouco, pode ser através do desenho, de painéis, de ficha técnica, direto no tecido, mas se tu tiver esse treino, esse traço mais solto, facilita tu saber desenhar. É mais prático, é mais rápido, é mais visual. Tu consegue compilar todas as ideias a partir de um desenho, de uma forma rápida. O painel é possível, né? Com certeza é possível, só que tu vai ter que ir montando ali, não é tão simples, não é tão direto. E aí talvez esse montar para ti apenas no momento que tu vá criando uma coleção, tu tem tempo, tu tá ali tranquila, só tu, as tuas ideias, as tuas criações. Agora, no momento que tu tem uma cliente na tua frente, talvez não seja tão confortável, a não ser que tu já tenha prática em fazer isso, tá certo? E aí, tô olhando aqui para não me perder no assunto, para a gente já seguir no desenho. E aí, não é fácil a gente partir do 000 e já sair desenhando um croquis completo. E no momento que a gente não consegue ainda, porque é só questão de treino, a gente tem que usar criatividade, a gente tem que tentar fazer de forma que seja fácil do ponto que a gente tá, entendendo o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode entregar de melhor naquele momento. Então, fazer o desenho a partir desse manequim que foi construído com formas geométricas e de uma forma tão simplificada pode ajudar muito. E quanto mais tu exercitar, mais solto vai ficando o traço da roupa nesse manequim. E aí é que vai dando a personalidade e a cara do teu produto. Daqui a pouco tu começa a botar luz e sombra, daqui a pouco tu começa a fazer detalhes que no comecinho tu não fazia. E aí, meninas, para tu dar aquele clique, ter, né, aquele movimento de já começar a buscar desenhar croquis é um detalhe. Talvez tu partir do 00 até um croquis sem um direcionamento, sem, né, um auxílio e tal, seja difícil. Mas se tu partir do 0 e já começar a treinar nesse manequinzinho, de repente vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo esse processo, tá bom? E aí, então agora a gente vai ver, né? Vamos ver o que a gente vai criar aqui a partir desses manequinzinhos. Eu vou botar o cavalete bem pra cá, que é normalmente o que eu faço para vocês enxergarem. Eu já deixei ele pré-desenhado aqui, eu copiei ele várias vezes. Ó, esse é o mesmo, deixa eu só ajustar aqui, o mesmo que eu mostrei no vídeo de hoje, que foi desenhado com formas geométricas. Deixa eu ver se ele tá bem aqui. Então aqui ele foi bem simplesinho, só para dar uma rápida para quem não viu. Aqui é um círculo, a gente fez uma forma, praticamente um cilindro, né? Depois a gente fez um triângulo com a ponta para baixo, um triângulo com a ponta para cima, um losango com bem aberto assim, e depois foi só
suavizando as pontas, né, arredondando, para não ficar tão duro. O desenho tem esse grande segredo que não é difícil. Se tu quer deixar ele mais leve, mais profissional, nunca deixa o traço muito reto, muito duro. No momento que tu começar a curvar as linhas da roupa, do croquis, de repente desse manequinzinho já vai ficando com outra cara. E aí eu fiz mais de um pra gente poder, de repente, ir, né, construindo e criando juntas um pouco mais, tá bom? Então aqui, isso aqui não seria uma cabeça, né? Por isso que ele é pequenininho, na verdade é a ponta do manequim. Eu até tenho um manequinzinho aqui. Ah, mas ele é diferente. Ele não tem essa bolinha aqui em cima. Então aqui, esse desenho, meninas, ele não tem busto, mas ele já é o formato de um corpinho. O que a gente pode fazer? Vamos supor que eu queira desenhar, de repente, ó, uma peça, um cachequer. Eu não sei se você sabe o que é um cachequer. Às vezes a gente conhece por outro nome, né? É aquele tipo de peça que fica transpassado aqui, ó, no busto. E tem que ter muito cuidado para ele realmente ficar bem construído, senão às vezes fica com uma folga aqui, fica quase aparecendo. Não é muito fácil. Mas a gente pode fazer um cachequer, e eu sempre, mesmo quando eu tô desenhando no corpo do croquis, eu sempre deixo o corpo por baixo, e aí depois eu apago as linhas do corpo, porque daí isso é uma guia. Ó, aqui a gente tá fazendo o cachequer, são só ideias, sabe, meninas? De repente aqui tem um recorte, né, como se fosse um cos. Outra coisa importante, nunca deixar colada, peça colada no corpo, sempre dá uma folguinha assim, ó, que ele já vai ficando com outra carinha. Ó, aí aqui a gente pode de repente fazer uma sainha mais evasê, e aí aqui que eu falo, ó, meninas, do segredo de nunca deixar muito reto, sabe? Olha só. Aqui eu gosto sempre de mostrar essa partezinha como se fosse a parte interna. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar toda essa parte interna do manequinzinho, e aí vocês vão ver que vai dando uma carinha muito mais profissional. Ó, ele é simples, e aí depois a gente bota uma luzinha, uma sombra, né? Daquela forma que eu sempre explico, que é bem tranquilo, porque eu uso achuras, então mesmo quem ainda não tem experiência com desenho consegue fazer de uma forma bem tranquila, dando uma carinha mais profissional. Opa, arredobrei aqui a folha sem querer. Aqui, eu gosto muito de usar essa borrachinha, porque ela vai em alguns detalhezinhos que a borracha grande não vai. E a folha, meninas, é a folhinha normal, né? A folhinha sulfite, essas que a gente compra, né, em livraria, para material escolar. Grafite eu uso normalmente 6B, mas não quer dizer, dá para usar um lápis normal, uma lapiseira normal que não seja muito dura. Depois eu vou mostrar o lápis. Ó, aqui ele fica mais soltinho. Ó, e sempre fora. Essa parte, como ela é por fora do cachequer, ela não pode ser grudada. Então, esses pequenos detalhes acabam dando toda a carinha profissional, ó. Ali na cava também não. E aqui eu tô meio de lado, não tô conseguindo enxergar muito bem. Deixa eu ver aqui pelo... Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 6B só para marcar melhor, para vocês enxergarem melhor. Mas pode ser um lapisinho normal, não tem necessidade. O importante é a gente fazer, treinar e exercitar. Ó, aqui tá como se fosse o ombro do manequim. Aqui eu vou passar por cima. Depois a gente vai dar o franzidinho ali do cachequer na cintura. Cachequer, meninas,
Ele quer dizer abraça coração. Essa parte é como se abraçasse o coração. Eu acho tão lindo, depois que eu ouvi essa explicação, nunca mais eu esqueci. Para ver como a moda, ela encanta em todos os sentidos, né? Aí aqui também tem uma curvinha. Ó, só para não fazer uma base tão reta, olha como já dá uma carinha de movimento. E aqui eu gosto sempre de botar a partezinha interna, porque também parece, é uma coisa artística. Se fosse no corpo de uma pessoa, a gente não olharia assim ela parada, né? Só se ela fizesse um movimento. Mas é uma coisa só para dar uma carinha artística mesmo pro desenho, sabe? Ó. E olha como já vai ficando com outra carinha. De repente o manequim peladinho não fica tão, né? Até porque não possui o busto ali. Ele foi uma forma mais simplificada para facilitar. Mas olha como já vai dando outra carinha, né? Botando uma roupinha nele. Vocês imaginem também, de repente, se vocês gostam. Eu gosto muito de enfeitar o ateliê, de deixar assim com uma carinha inspiradora, até para um quadrinho fica legal, não é verdade? Aí aqui, ó, o que que a gente pode fazer agora? Botar um franzidinho, que é no detalhe que mora a diferença. Se a pessoa quiser, de repente, demonstrar a frente e as costas, é o mesmo manequim, que seria esse aqui, ó, né? Ele não tem diferença. Daqui a pouco a gente agora começa a botar a luz e sombra, ó, aqui a sombrinha das achuras que eu comento, que são tracinhos que a gente bota para ir dando uma sombrinha. Eu sempre boto nas laterais, como se fosse a luz de frente, e nas sobreposições, por exemplo, aqui, ó, na cava, tem uma sobreposição. Então, o que que eu vou fazer? Vou botar aqui também no decote. Se a pessoa quiser também botar a estampa, fica lindo, né? Esses dias eu fiz um encontro nosso, onde a gente botava estampa em papel ou estampa em tecido. Eu utilizei tecido, mas pode ser papel também. Recortando a forma e botando por trás. Fica lindo também, né? De repente, se tu não tem tanta prática com a estampa, a gente pode fazer de novo isso, só que aí com esse manequim em algum momento. Ó, aqui como teve uma entradinha, eu boto também, eu entrei aqui também uma sombrinha. Aqui nas laterais, acho que esse aqui vai ficar meio ruim de botar em toda a lateral, porque ele é estreitinho. Mas a ideia, meninas, é ir deixando mais bonitinho, tanto pra ti, porque tu merece, caso tu esteja criando a tua primeira coleção ali, ou de repente algumas peças que talvez não sejam exatamente uma coleção, mas, né, para tu entender o que que tu vai realmente confeccionar, vai costurar, né, vai criar. E para tua cliente também, que esteja ali na tua frente, tu estejas de repente fazendo ali o teu produto sob medida, né? Esse aqui eu fiz sem manga para facilitar. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sombrinha aqui, ó. Aqui grandinho dá para entender bem melhor o que são as achuras, ó. Só tracinhos paralelos, que aí tu vai botando de um lado, de outro. Olha como já vai ficando com uma outra carinha profissional. Olha só. Aí aqui ficou meio bicudinho, que eu tô de lado, não consigo enxergar direito esse ladinho aí. Mas eu acho que dá pra ter mais ou menos uma ideia, né, meninas? Agora a gente vai fazer uma com manguinha. Eu não quero me estender muito, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, mas a gente ainda tem um tempinho. Deixa eu chegar bem perto aqui, ó. Olha o quanto a gente pode deixar bonitinho de uma forma bem simples e bem entendível, não é verdade? Aí agora, a gente pode fazer, de repente, o que que eu imagino para peças com mangas, né? Se eu fosse fazer, como eu fiz o vídeo ali, ele é pequenininho e tal, eu não consegui botar muito além. O que que eu faria? Eu faria mais um cilindro aqui, ó, ou uma faixinha, ó, sabe?
E aí aqui é a mesma coisa, ó. Sem precisar, porque vocês sabem que existem aqueles manequins que... existem aqueles bracinhos que a gente coloca nos manequins. Quando a gente vai... Ou a gente confecciona, né, em sarja de algodão, com enchimento, ou a gente compra pronto, aí a gente coloca aqui. Então, o que acontece? Para uma peça com manga, eu faria assim, uma faixinha reta e uma dobradinha para fazer como se fosse a mão na cintura. Aí, o que a gente pode fazer, de repente, com manga? Um decote canoa, fazer aqui, de repente, uma cava mais ampla, mais deslocado. Olha só, ó, fora do corpinho. Ó. Mesma coisa, dando um movimento na barra. Aí aqui, deixa eu ver se eu enxergo direitinho. Aqui, ó, quem sabe até uma manguinha mais ampla também, ó. Não precisa aparecer mão, a gente não precisa fazer mão, a gente pode fazer apenas a manguinha, que já dá. Aqui, importante botar a ruguinha da lateral do braço. E aqui a mesma coisa, ó. Eu quis fazer esse encontro nosso aqui hoje, principalmente porque eu lancei o videozinho do manequim hoje, para poder explicar essa questão dos bracinhos, porque senão a pessoa fica, tá, mas aí eu vou fazer só peça sem manga, porque o manequim não tem manga, né? Mas dá para fazer, viu? Bem simples. Aí agora o que eu vou fazer? Aquele processo normal de apagar o corpinho de dentro, deixar só a peça. Olha só, já vai ficando com outro jeitinho. Aqui por dentro eu vou apagar com essa, que ela é mais rápida. Ui! Aí, claro, depois a gente pode botar um detalhe, uma estampa, né? De repente, sei lá, um barrado aqui, como é que a gente diz? Ai, meu Deus, me faltou a palavra. Daqui a pouco vem. Ó, a mesma coisa, ó, o decotezinho, ele não é no manequim, ele tem que sair um pouquinho fora. Olha só, a cava, ela foi deslocada. Daria pra fazer uma cava no lugar também, não teria problema. Olha só. Aqui eu posso até fazer assim, ó, se quiser. Juntando aqui, que nem eu faço sempre aqui, ó. Essa base aparecendo por baixo. Olha só. E a mesma coisa aqui. Opa, me passei aqui no traço. Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu só dar uma olhadinha. Me parece que ficou meio comprido isso aqui, né? Acho que eu vou diminuir um pouquinho. Acho que exagerei na manga. Vou diminuir um pouquinho aqui pra não ficar estranho. Que, meninas, não é fácil desenhar de lado. Às vezes a gente perde um pouco a proporção. Mas é questão de treinar o olho, né? Quando a gente tá realmente desenhando pra cliente, na frente da cliente, ver se não tá muito fora. Agora eu vou pegar aqui esse... E a mesma coisa. Eu normalmente aqui eu faço com o 6B mais forte para vocês poderem enxergar. Será que tá dando pra ver? Acho que tá, né? Aí aqui, decote canoa, a cavinha deslocada. Para vocês verem que quando a gente começa o desenho, ele só assim por cima do manequinzinho, a gente não dá muita coisa para ele, né? Mas no momento que tu começa a detalhar, que tu começa a tirar ele de baixo, né, da roupa, tudo vai ficando diferente, vai ficando mais profissional.
Aqui eu quis deixar uma basezinha também arredondadinha nas pontas, para tudo conversar, na verdade. Aí aqui, se a pessoa de repente quiser fazer um decote V, um decote quadrado, um decote caído, fica lindo também, né? Esqueci que eu tenho que passar aqui na manguinha. Se de repente eu quiser fazer estampas, eu normalmente aqui ao vivo eu não faço estampas, por quê? Porque demanda mais tempo, né? Mas dá pra fazer bem tranquilo. Ó, de repente se eu quiser fazer uma barra, me lembrei, sei lá, uma barra, né, contrastante, tanto na barra quanto na manga, já dá outro detalhe. Daqui a pouco ela pode ter uma cor mais escura, só para não ficar uma coisa tão lisa, né? Esse lápis, meninas, ele é bom porque o grafite é bem molezinho, e aí no momento que tu aperta ele, assim, que tu desenha de uma forma mais firme, ele fica fácil, sabe? Juntinho. Aqui a mesma coisa, de repente para dar um detalhe. Tô pensando em coisas só para detalhar, para mostrar para vocês o quanto é possível, de uma forma tão simples, a gente criar usando um corpinho de manequim por baixo. Aqui daqui a pouco, se eu quiser fazer um acabamentinho em viés, alguma coisa nesse mesmo tom, para contrastar. E aí a criação, ela vai depender muito de qual a necessidade, né? Para quem é essa roupa, para quem é esse vestido, né? Em que ocasião de uso essa mulher vai usar, como é que vai ser. E agora a gente vem com com a sombra, que é o que dá, né, um toque mais especial. Poderia fazer de qualquer jeito, só quis mostrar mesmo as manguinhas. Se, por exemplo, for uma manguinha japonesa, nem precisa de bracinhos, a gente nem precisa inventar bracinhos. Agora, se for uma manga longa, uma manga 3/4, 7/8, aí sim. Manga copinho também não precisa. Aí a gente coloca. Eu não sei, meninas, se tá muito na proporção o comprimento dos bracinhos, porque eu tô muito de lado aqui. Mas eu espero que você tenha entendido a ideia, no caso, né? Que não é difícil colocar bracinho para pôr manguinhas. Olha só. A gente bota aqui por trás. Aqui também já é uma boa de botar um pouquinho de achuras para dar um sombreado. E eu gosto sempre de botar uma sombrinha atrás para dar uma destacada no desenho. É como se ele saltasse, sabe? Como se ele viesse assim para frente. E agora a gente vai fazer o nosso último. Esse eu vou fazer com de repente uma manguinha deslocada. Deixa eu ver se consegue ver direitinho. Olha só. Ó. Podia ser também uma cava no lugar. Normal, porque a gente tem os bracinhos, né? Não teria problema nenhum. E agora o nosso último. A gente pode fazer só uma manguinha japonesa, na verdade. Ó, bem simplificado. Daqui a pouco, se quisesse botar alguma coisa amarradinho na cintura. E esse fazer mais retinho, né? Não fazer vazio. Só pra dar uma diferente, assim, fazer uma diferente. Fazer, de repente, um decotezinho V. Uma coisa que eu sempre comento, meninas, na modelagem, principalmente o V, nunca façam muito reto, façam sempre uma curvinha, assim, ó, que ele fica mais feminino, sabe? Claro que varia de gosto, mas às vezes um detalhe de um traço acaba dando toda a diferença no visual da peça, no traço da modelagem, no caso, né?
Aqui a gente pode botar uma faixinha, um nozinho. Eu vou só apagar aqui por dentro, que depois eu faço a faixinha bem tranquilo. Tô fazendo modelinhos bem simples, meninas, para poder mostrar mais de um. E para vocês verem o quanto é possível, né, a gente fazer. Mas quem quiser, de repente, se debruçar e começar a soltar a imaginação, entender, né, ficar brincando de vestir o manequim, que nem a gente fazia quando criança, né, brincar de vestir as bonequinhas de papel. Olha, isso é uma delícia. Aí dá pra fazer de várias formas, né? E aí também, se vocês tiverem qualquer dúvida, me chame e a gente conversa, vê o que, né, que eu puder ajudar, tô por aqui. Ó, a mesma coisa, ele é um vestidinho mais reto, mas eu gosto de botar isso aqui pra dar um caimento. E agora aqui a faixinha, né, por fora também. Ó, vocês viram que eu nunca faço nada reto, essa faixa poderia ser super reta. Não, eu faço uma curvinha, faço um nozinho ali e quanto mais curvas, mais movimento no nosso desenho de moda. Vou tirar essa partezinha aqui que é da saia. E olha só, ó, aqui também bem curvadinho. Agora a mesma coisa, botar a luz e sombra, que eu sempre gosto de botar nas laterais, onde tem alguma coisa se sobrepondo, no caso aqui é a faixa. Aqui a mesma coisa na parte de baixo. Aqui, ó, ela vem, então ela causa uma sombrinha assim, sabe? Nessa lateral. Treinem, meninas, não tem o que vai fazer mais diferença do que o treino. O treino é o que dá todo o toque. Eu vou fazer aqui a bolinha, né, do manequim. E uma coisa é certa, né? Ninguém nasce sabendo. Então, no momento que a gente treina, a gente vai criando segurança. Aqui também, ó, como ele fica se sobrepondo ao manequim no decote, mesma coisa. Agora vocês imaginem se não dá para entender tanto vocês no momento que forem criar, de repente, né, as próprias peças, né, para vender, quanto para cliente mesmo, né, poder enxergar o que vocês estão construindo juntas, porque o atendimento do sob medida, ele é uma construção em conjunto, né, tu vai estar ali oferecendo o teu serviço, tu vai estar direcionando a cliente, né, em pontos que de repente ela não entenda, não enxergue. Ó, quem sabe a gente põe um pespontinho aqui, só pra pespontinho largo. E aí é isso, meninas. Vou botar aqui um pouquinho mais perto. Pra mostrar. Acho que o vizinho ficou meio de ladinho, né? Porque como eu tô de lado também. Mas olha o quanto é possível. Agora eu vou pegar os três, vou aparecer aqui, vou botar o cavalete pra cá. Até pra gente não se estender muito. Olhem só, então, o que a gente construiu hoje a partir desse manequinzinho. Deixa eu só pegar o manequinzinho pra vocês lembrarem do formato dele. Olha o que é possível a gente fazer, né? Mesmo ainda começando. Ó, esse seria o manequinzinho, eu não deixei ele muito forte. Acho que até tinha o outro. Não sei onde eu botei. Aí, a partir desse, a gente fez um modelinho cachequer sem manga, né? Com movimento. A gente fez também um com manga, botando os bracinhos.
De repente poderia ter sido um pouquinho menor, né? Mas a ideia é só botar a faixinha dobrada e uma faixinha mais ao longo do corpo, assim, para botar a manguinha. E um com manguinha japonesa, mais retinho, com uma faixinha na cintura. Olha o quanto a gente pode fazer sem depender de ninguém, sem depender de estar, de repente, catando informação aqui, catando informação ali, não saber como juntar as informações para entender a nossa própria criação, não só no criar por criar, mas principalmente no criar para poder construir a modelagem, né, que ela realmente tenha aquele caimento, saber interpretar do básico até ele ficar realmente com aquela carinha que a gente idealizou. Para costura, daqui a pouco ali a gente coloca aviamento, tamanho de aviamento. O que eu vou fazer? Eu vou buscar de repente um botão que tenha mais ou menos esse tamanho, porque aqui nessa proporção, nesse comprimento vai ficar super bacana, vai aparecer. De repente, no momento que eu traço ali um pesponto, eu quero de repente que essa linha aqui seja um pouquinho mais grossa, seja linha de bordado mesmo, para que fique bem aparente esse pesponto. Então, isso vai dando asas à imaginação. E aí é no detalhe que mora a diferença. Talvez não seja no grande modelo. Vocês viram ali que foram todos modelinhos bem básicos. Mas se tu põe uma faixa, se tu põe um botão, um zíper diferenciado, se de repente tu põe uma barra colocada em outra estampa, ou mistura tecidos que conversem, claro, entre si, né? Que não seja uma coisa que não converse com a outra, daí no momento que lava fica aquela loucura, né? Uma coisa se comporta de um jeito, outro tecido se comporta de outro. Mas a ideia é essa, meninas. A ideia é a gente fazer, treinar. E como é que a gente faz para sair do zero? Treinando todo dia, soltando traço, mostrando para as outras pessoas, recebendo, né, os feedbacks, ou seja, o que elas estão achando, se o primeiro que eu fiz está melhor do que o segundo, o terceiro, o 20º, e assim a gente vai se construindo e a gente vai se desenvolvendo como criadora, e não fica só limitada à máquina de costura, porque o universo da moda, da criação, da costura, ele é imenso, a gente não precisa ficar só presa à costura em si, porque a costura em si, ela te leva até determinado patamar. No momento que tu vai além, todas essas possibilidades, tu pode crescer e te desenvolver e conquistar o que tu quer, né? Independente do que seja, o ateliê maravilhoso dos sonhos, a tua casa própria, a escola mais bacana para o teu filho, para tua filha, independe. A gente pode mais, a gente tem que acreditar e começar da onde a gente está, fazendo o melhor que a gente puder, usando todos os recursos possíveis para sempre evoluir, porque a gente nunca chega. A gente tem sempre aquele gostinho de quero mais, tá bom? Então, por isso seria hoje, deixa eu só traçar aqui, baixar um pouquinho. A gente viu, então, como a gente cria de uma forma fácil ali, né, através do manequim de costura. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar pelo direct, eu tô sempre por aqui. Esses últimos dias eu tô mais em off, assim, porque peguei uma gripe que tá difícil de soltar, mas tô melhorando, tá bom? Um grande beijo e até quinta-feira.